Liberdade de expressão. Todo mundo tem o direito de falar o que bem entender. Será? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre o apoio da espiritualidade maior, de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, para que possamos nos inspirar e trazer a reflexão acerca do tema do vídeo de hoje. É chegada a época de mais um período de eleição. E são nesses tempos em que são tratadas de forma mais acaloradas, vamos assim dizer, alguns temas sensíveis na sociedade brasileira e na sociedade mundial em geral. Se convencionou, por exemplo, a falar sobre a famigerada liberdade de expressão nos últimos anos. Mas o que ela realmente significa, o que está escrito na lei e o que a doutrina espírita teria aí a adicionar neste tópico? Está previsto sim na lei, mais exatamente na nossa Constituição Federal promulgada em 1988. Vamos ver o que ela diz. Está aí, mais precisamente no artigo 5º da Constituição Federal, onde ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E aí nós temos os incisos do artigo 5º. E é interessante quando ele fala, por exemplo, do inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Bom, aqui nós já temos um pequeno parênteses. Porque, como nós vimos, a liberdade de expressão, ela talvez tenha sido sempre um direito humano, mas nas diferentes culturas, países, principalmente aqueles em que não há uma democracia formal estabelecida por meio de uma constituição, por exemplo, cada um que fala o que pensa pode ser duramente penalizado. Já aqui no Brasil, desde 1988, graças à Constituição, nós vimos que é garantido por lei a liberdade de expressão, segundo o artigo 5º. Mas e esse inciso 4º, hein? Nós sabemos que, mesmo sendo um direito básico se expressar, foi com a internet, com as redes sociais, que isso catapultou. Todos falam abertamente sobre tudo, todos emitem opinião, criticam, falam ideias, enfim. Mas como diz a Constituição, é vedado o anonimato. E o que nós vemos muitas vezes é que por meio de uma rede social, por meio de uma internet, muitos se privam de divulgar a sua identidade para que, de certa forma, se protejam. Mas se proteger do quê? Já que são essas pessoas que estão falando as suas ideias, falando aquilo que pensam. Bom, nós já vemos que desde já o inciso 4º aí do artigo 5º da Constituição não é lá muito respeitado. Mas vamos voltar à Constituição para ler outro trecho interessante. Aí está, mais exatamente no inciso 10º do artigo 5º da Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Pois bem, hein? Vou te contar, esse inciso 10º, ele é muito, mas muito interessante. É inviolável o direito à intimidade, à honra, enfim. Isso quer dizer o que na prática? Que embora a liberdade de expressão seja um direito garantido por lei, garantido pela Constituição, ela não é
absoluta. Ela tem limites. Logo, liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. Nós não podemos simplesmente vir na frente de um celular, na frente de uma câmera e dizer aquilo que pensamos sobre as pessoas, agredindo-as em certos pontos ou na maioria das vezes, infelizmente, pois o direito à honra é inviolável. Isso é o que diz a lei dos homens, isso é o que diz a lei brasileira, a Constituição brasileira. Pois bem, mas e o Espiritismo? Falamos muito aqui sobre o juridiquês, falamos muito aqui sobre as leis. Este é um vídeo espírita. E nós encontramos acerca de uma lição muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que o item 7 lá fala sobre o dever. Vamos conferir? Aqui no Evangelho nós encontramos: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões se impõem. E no parágrafo seguinte, mais precisamente ao fim do parágrafo seguinte, há algo que particularmente é muito interessante, onde é dito: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite em que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E só para constar, essas lições acerca do dever foram transmitidas pelo espírito Lázaro em 1863. E aqui o Espiritismo já dá de forma bem objetiva, aliás, o seu parecer acerca da liberdade de expressão. Porque, assim como nós temos essa liberdade, vimos que ela é garantida por lei, inclusive aqui no Brasil, mas há perante a lei moral, e é importante ressaltar de que a lei moral é a lei divina. E sendo lei divina, não muda, é imutável, desde que Deus prevalece. Ou seja, são leis eternas. Sempre existiram e sempre vão existir. Amanhã ou depois, a Constituição pode ser alterada, as leis brasileiras e mundiais podem ser revisadas, mas a lei de Deus, a lei moral, ela é imutável. Ou seja, o que está dizendo Lázaro aí? Que o nosso dever começa primeiro conosco, para depois os outros. E ele se inicia exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade dos outros. E ele acaba quando esse espaço é violado. Mais exatamente quando nós violamos aquilo que nós não gostaríamos que fosse violado em nós mesmos. Na prática, o que Lázaro aqui nos traz, o que o Evangelho nos ensina, é de que a partir do momento em que a minha liberdade ameaça de certa forma a liberdade dos outros, eu tenho o dever para comigo mesmo de refletir, parar e recuar. E a partir do momento em que nós não gostaríamos que nos fosse feito, aí o meu dever, então, a minha ação também cessa ali. Poxa, mas o que isso quer dizer? Então, na prática, vamos ser mais claros. Que, embora a liberdade de expressão exista, nós aqui, inclusive, estamos executando esse direito agora, ela não significa que nós devamos ferir o mandamento maior, que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras,
nós não podemos dizer aquilo que nós não gostaríamos de ouvir a nosso respeito. É uma prática muito comum, inclusive, criticar a tudo e a todos. É muito mais fácil criticar, aliás, do que elogiar ou até do que criticar de forma construtiva. O que mais nós vemos no mundo afora e principalmente na internet são as críticas gratuitas, a política do cancelamento. Ou seja, todo mundo é taxado de cancelado, excluído da vida digital da comunidade por um único ato. E mesmo que tal ato não tenha sido provado, mesmo que haja até uma investigação policial em curso, é muito mais fácil condenar do que aguardar o resultado das leis competentes. E aí é o que Lázaro se propõe a nos questionar. Será que nós gostaríamos também de ser cancelados? Será que nós gostaríamos de ter a nossa imagem, a nossa reputação, a nossa honra colocado em xeque pela liberdade de expressão dos outros para satisfazer essa suposta liberdade de expressão? Vejam, quando alguém vai à internet, não apenas para criticar, mas também para ofender, também para desonrar, também para difamar a reputação de alguém, isso não é liberdade de expressão. Isso é, como o próprio Lázaro diz, fazer aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Porque eu não sei de você, mas eu não lido bem com críticas. Nós, em geral, podemos falar assim, que ainda estamos num processo iniciático para lidar com o nosso orgulho. E que é inevitável que este orgulho seja ferido toda vez em que nós somos criticados. Quiçá quando essa crítica ocorre em público. Quiçá ainda quando essa crítica, além de ocorrer em público, fica gravada. Tem ali a evidência para sempre, supostamente, com a tecnologia, com a internet. Sim, porque todos os comentários proferidos numa rede social, de crítica, de ofensa, de difamação, ficam ali gravados. As pessoas tiram o famoso print, que nada mais é do que uma foto da própria tela do celular, para consumar aquele arquivo, para consumar aquele fato e não deixar ele jamais cair no esquecimento. Será que nós gostaríamos justamente de ter algo assim relacionado contra nós? Ficaríamos confortáveis, tranquilos, serenos? É óbvio que não. Então a liberdade de expressão, como a própria Constituição brasileira diz, ela é um direito, ok, mas ela não é absoluta. Deve, acima de tudo, como adverte Lázaro no Evangelho, respeitar o limite que nós mesmos não gostaríamos de ter, de certa forma, invadidos e infringidos. Então, é um dever nosso buscar refletir acerca do que estamos a dizer sobre os outros, do que nós estamos a criticar sobre os outros. Vale dizer também que, conforme a Constituição garante, é vedado o anonimato. Mas é claro, por meio de um perfil falso na internet, por meio de uma identidade falsa, nós podemos garantir a nossa real identidade e sair falando à torto e à direito. Mas, por outro lado, não podemos negar a nossa consciência e, consequentemente, ao nosso Pai Maior de que fomos nós os autores das frases, de que fomos nós os autores das palavras, e aquilo fica gravado na nossa consciência. E ao contrário das gravações que ocorrem na internet, se a tecnologia, por exemplo, amanhã ou depois ruir, acabar, a consciência ela é indestrutível, porque ela acompanha o espírito independente do seu corpo. O que fazemos aqui e o que dizemos aqui refletem a nossa alma, e a nossa alma fica gravada no nosso espírito, onde nós devemos ter a total responsabilidade não só daquilo que dizemos,
mas a quem dizemos e como dizemos. Então vejam, a coisa é muito sensível. Logo, o Espiritismo vem para agregar nessa questão não só a parte do dever do Evangelho, mas também a questão espiritual. E para fecharmos essa reflexão, não cansamos de lembrar sobre os crivos de Sócrates. Sócrates, como nós sabemos, é um dos, se não o mais famoso filósofo de todos os tempos. Sábio e muito à frente do seu tempo, Sócrates colocou 3 crivos exatamente para que nós possamos pensar, refletir, antes de falar qualquer coisa. Vamos revisá-los juntos? Então, o que Sócrates nos ensina? Que o primeiro crivo, também chamado de peneira, é a verdade. Ou seja, aquilo que nós vamos comentar na internet, aquilo que nós vamos dizer, é verdade? Nós temos absoluta certeza de que aquilo realmente ocorreu, se transformou num fato? Segundo, é bondoso? Aquilo que nós vamos dizer, aquilo que nós vamos nos manifestar, gostaríamos que fosse feito contra nós? Vai construir o bem para alguém? E terceiro, a necessidade. De verificar qual é a real necessidade daquela informação. Será que realmente será útil? Será proveitoso para alguém? Aquele texto publicado, aquela palavra divulgada? Pois é, vejam só que interessante, há quantos e quantos séculos atrás Sócrates já nos advertia e sugere justamente os seus 3 crivos, as suas 3 peneiras, antes de qualquer comentário ou palavra, exercício da liberdade de expressão. Verdade, bondade e necessidade. E para fechar, não vamos esquecer desse ensinamento também fundamental nesse sentido de André Luiz, disposto no capítulo 9 do livro Agenda Cristã, psicografado pelo nosso querido Chico, em que ele diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Bom, creio que a questão, apesar de parecer polêmica, complexa, na visão da espiritualidade, é muito mais simples do que parece. Então vamos, neste momento, com mais esta reflexão valiosa que a espiritualidade nos traz, nos unir em vibrações. Rogo que todos possamos nesse instante acalmar o nosso coração, a nossa mente, e que possamos entrar em sintonia fraterna com toda a espiritualidade aqui presente, para que possamos em um só pensamento e coração vibrar pela paz na terra. Vibrar por todos os povos, principalmente aqueles que estão em conflitos, em meio a tragédias, em meio ao desespero. Vamos vibrar pelo Brasil, pela nossa pátria amada, tão bela, que seja abençoada por Jesus. Vamos vibrando pelos irmãos que estão nas ruas, carentes de atenção, do alimento. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma. Que Jesus possa espalhar a sua paz e a sua luz em meio aos hospitais, aos asilos, orfanatos, cadeias. Vibramos que a espiritualidade cubra todos os lares de bênçãos e de luz. Rogamos pelo nosso próprio lar, que Jesus possa nesse instante iluminar cada cantinho da nossa casa,
protegê-la contra influências contrárias e igualmente tocar os corações daqueles que convivem conosco. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos dá a oportunidade de aprendizado, por todas as casas espíritas, pela doutrina espírita no Brasil e no mundo e pelas demais religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais necessitar dessas boas energias. Também vibramos por nós mesmos, que possamos ser merecedores de toda a misericórdia de Jesus, de toda a sua paz e de toda a sua luz. Onde nesse instante, vamos também mentalizando que o Mestre coloca em nós todas as suas bênçãos no passe da semana, nos cobrindo com todas as suas melhores energias, vai fortalecendo o nosso corpo físico, nos tocando da cabeça aos pés. Que possamos, pela nossa fé e confiança em Jesus, abrir o nosso coração, permitindo com que Ele nos toque profundamente, com que Ele ilumine a nossa consciência e a nossa alma. Rogamos também que a luz de Jesus esteja sobre esses copos d'água, fluidificando, iluminando as suas moléculas, fortalecendo este líquido para que ao ingerir possamos contar com esse apoio a mais vindo das mãos de Jesus. E desta forma, nós elevamos o nosso pensamento unicamente para agradecer. Agradecer por mais este momento de reunião em nome de Deus, onde juntos rogamos, graças a Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção em mais este vídeo. Pedimos sempre aquele like, aquela curtida, o compartilhamento, para que esta mensagem espírita tão necessária chegue a cada vez mais pessoas. Ainda não é inscrito, inscrita no canal? Se inscreva, nos ajude fortalecendo cada vez mais esse trabalho aqui nesta plataforma. Eu fico por aqui rogando sempre que Jesus ilumine os nossos caminhos. Até a próxima. Tchau!